igreja, compartilhando com vocês. Então, para mim é um prazer, eu trago um abraço da pastora Lu, e eu quero dizer que para mim é sempre uma expectativa nova poder estar compartilhando com vocês aquilo que o reino traz no nosso coração. A irmã Raquel me provocou essa noite, me provocou. Ela começa a abertura fazendo a seguinte colocação: saí de casa e pedi a Deus que renovasse a minha unção. Eu falei, irmão, Raquel tá com coragem. Existe uma unção que precisa ser renovada, amém? Quem quer renovar a unção, diga amém. A minha pergunta é: você está disposto ou disposta a passar pelo processo da renovação? Sim, porque quando eu falo sobre renovar a unção é a extração ou estratificação do óleo. Para a azeitona dar o óleo, ela precisa ser esmagada, da mesma forma que para o vinho dar o suco de uva, precisa ser esmagado. A palavra processo é quebrar em pequenas partículas. Não se extrai o vinho sem não espremer as uvas. Não se extrai o azeite sem não esmagar a polpa da azeitona. Me arranja, por favor, um guardanapozinho, só para mim. Veio aqui a inspiração, enquanto vai pegar o guardanapo, os dois guardanapos, pode ser papel higiênico, guardanapo, não tem dificuldade. Enquanto isso, eu vou te falar dos processos. Hoje eu quero falar sobre um dos grandes segredos da vida. Repita após mim: o grande segredo da vida. Você acredita que o grande segredo da vida cabe nessa caixa? Que caixa é essa? Foi uma caixa que eu adquiri agora na viagem. Obrigado, querida. Eu vou te explicar com mais clareza. Nós temos quantos cultos aqui durante a semana? 2. Quarta e domingo. Quantos anos você tem servindo ao Senhor? Talvez o mais novo aqui 6 meses, 1 ano. Vamos botar que você tem aí, vou botar na visão paulina 3 anos. Se você tem 3 anos de crente, suponhamos que você já tenha participado e frequentado pelo menos 50 cultos, desde a sua conversão. Vou botar por baixo. São 365 dias, mas fragmentando 150, aí, faz a conta aí para mim, cadê os administradores? Mas que você tenha 50 cultos na sua caminhada toda. Hã? 104. Então, estou colocando a metade. Vamos botar que de vez em quando, na quarta-feira você não vem, porque na quinta-feira tem culto de teologia, então você vem na quarta para não vir na quinta, ou você prefere vir na quinta para não vir na quarta. Amanhã o Cristo está aqui. Mas suponhamos que cada culto que você venha, isso aqui é água, né? Cada culto que você venha, deixa eu deixar aqui o microfone, você vai me ouvir. O Senhor derrame um pouquinho de unção sobre a sua vida. Na quarta você vem, na quinta você vem, no domingo você vem. Aqui já deu para entender, né? Nós vamos fazer esse processo aí pelo menos 30 vezes, pelo menos 15 vezes no ano. E nós vamos encharcando. Cada dia uma palavra. Cada dia o Senhor derrama um pouco mais. Mas nós não somos represa, nós somos fonte, sim ou não? E se você quiser transbordar, o que Deus vai fazer?
muitas e muitas vezes, nós nos encharcamos e a mão do nosso Deus vai ter que nos apertar para extrair a unção derramada. Baguncei a igreja, depois a irmã limpa, está tudo certo. Você entendeu o que eu quis dizer? O processo que Deus usa para tirar de nós a nossa essência. E muitas vezes é o apertar. É o processo da prensa. E eu vou te perguntar mais uma vez, qual é um dos grandes segredos da vida? Eu quero começar a minha palavra te contando uma experiência pessoal. Há 30 anos atrás, eu, esportista, joguei futebol de salão, joguei handebol, me formei em salvamento aquático, estourei os joelhos, estourei a virilha, e como opção para operar os joelhos, eu tive que fazer boxe. Porque o boxe iria fortalecer as minhas pernas para fazer a cirurgia do joelho. O posterior da coxa. E eu fiz boxe 4 anos. Antes de fazer a cirurgia dos joelhos. E na sexta-feira, na academia, tinha um exercício diferente de toda semana. Durante a semana, nós treinávamos os golpes. Esquiva, treinávamos o jab, o direto, o cruzado. Mas na sexta-feira, o treino era diferente. O professor montava um ringue e o exercício da sexta-feira é que nós chamávamos de luva. O que era luva? Era o combate entre os próprios alunos dentro do ringue. Treinávamos na semana e na sexta-feira nós lutávamos uns com os outros. No jiu-jitsu é um pouco diferente. Jiu-jitsu, todo dia a gente luta. Mas no boxe, não. E um dia, nessa sexta-feira, eu praticamente na época, um pouco mais forte, eu tinha uns 82 quilos, 81 a 82 quilos. Hoje eu estou com 86. Mas na época eu tinha, hoje eu estou com 53. Há menos de 30, mais de 30 anos atrás, eu tinha talvez aí 20 alguma coisa. Então eu estava grande, forte, malhado, pegava peso. E me colocaram em um ringue com um menino. Não vale rir. Diga para a pessoa que está do seu lado, não vale rir. O nome do menino, o apelido do menino era Gardenal. Você me prometeu. Gardenal era um jovem bem mais novo que eu. Bem mais novo. Pesando 55 quilos. Moreno, magro, as bochechas chupadas, de tão seco que era. E me botaram nas mãos uma luva de 12 onças, feita de crina de cavalo. Pesava meio quilo. E ficou aquela bola nas minhas mãos, e eu experimentado na pancada, porque nós treinamos com peso, porque você ficar com os braços o tempo todo erguido, na guarda fechada, não é fácil. E botaram em Gardenal, meu amigo, uma luva de 8 onças, parecendo uma bolinha de ping-pong. Mesmo porque os braços de Gardenal não suportavam o peso da luva. Agora a pergunta, por que era o nome dele, o apelido dele chamado Gardenal? Porque ele parado, ele ficava assim. E aí me jogaram no ringue, minha irmã Raquel, com Gardenal. Entramos, eu de um lado, sem camisa, malhado, e Gardenal seco. E eu ouvi alguém gritando lá fora, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E eu falei, eu vou acabar com Gardenal.
Vou. Como não? De repente, soa-se o gongo. E Gardenal não parava no ringue. Gardenal parecia que ele estava elétrico. Ele batia em mim e saía. Batia em mim e saía. Eu não conseguia nem enxergar Gardenal. Aí foi quando eu percebi que quem ia morrer era eu. Que aquele negócio não era por Gardenal, era por mim. E de repente, sem que eu percebesse, Lucas, o disjuntor apagou. Eu me vi caído no chão, com as luvas no chão e batendo a bunda literalmente no chão. Agora eu entendi por que eu ia morrer. Gardenal me acerta um soco na ponta do queixo. Eu nem vi o que foi que me atingiu. O soco não, eu vi Gardenal, mas o soco não. E eu caí no chão, 81 quilos de massa, e eu levantei, as pessoas me ajudaram a levantar, me colocaram num banquinho, que chama segundos fora, banquinho, e eu afogando, tentando puxar o ar, tentando entender o que estava acontecendo, e eu falei para meu professor, eu caí. E ele olhou para mim, eu vi. Eu falei, o cara me derrubou, o cara me bateu. Ele falou, eu também vi. E ele falou assim, você sabe, Helder, por que você caiu? E eu respondi, porque Gardenal me bateu. Ele falou, não. Esperou eu respirar. E todo mundo gritando lá fora. E ele olhou, olha para mim. Eu olhei. Você sabe, Helder, por que você caiu? Eu falei, não, professor, me explica. Ele falou, Helder, você estava com as suas pernas juntas, alinhadas. Quando o Gardenal, ele te deu um soco, o soco não foi forte, mas você não estava posicionado. Se você, as pernas paralelas, qualquer coisa você cai. O seu defeito é de estar na base. Base errada, queda fácil. Se você estivesse na base certa, poderia vir qualquer tipo de pancada, ele não iria te derrubar. Eu aprendi naquele dia que as nossas maiores quedas não estão na força, está na base. E é por isso que Cristo, Ele é a nossa rocha, a nossa base. E hoje eu quero falar sobre fraqueza. Hoje eu quero falar sobre aquilo que nos assusta. Porque nós fomos chamados para sermos fortes. E eu não estou falando em você ser forte todo momento. Eu não estou falando sobre você sustentar tudo na base das suas costas. Porque pessoas que querem ser fortes todo o tempo, ela esconde uma fraqueza. Eu quero ler com você o que diz Efésios 6:10. Diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero compartilhar com você um dos grandes segredos da vida. É incrível como até nos filmes o herói ele tem um vilão. Quem é o arqui-inimigo do super-homem? Lex Luthor. E qual é a fraqueza do super-homem? Kryptonita. E foram gerando um herói, um vilão e uma fraqueza. E foi nos incutido na nossa cabeça que nós temos um ponto fraco. Na minha questão no boxe era a minha base. E eu fui transportando isso para a minha vida, e eu comecei a perceber que todas as quedas que eu tomei, tudo que foi me derrubado, estava relacionado à minha base. É engraçado, pastor Ricardo, que há uns
60 dias atrás, e já tinha, essa pancada de Gardenal tem mais de 30 anos, talvez, aí. Eu encontro o Gardenal comprando bolo. Só que agora Gardenal não era aquele menino mais de 60 quilos. Ele estava obeso, grande, parou de treinar. Eu falei, cara, tu lembra de mim? Ele falou, lembro. Tu lembra que tu me deu um murro e que tu me derrubou? Ele falou, rapaz, esquece isso. Ele falou, não, moço, não vou brigar com você, não. É porque eu levo o seu nome, um exemplo, onde eu vou pregar, que o Senhor me permite contar a tua história. E ele falou, você quer saber minha história, apóstolo? Eu estou com a minha esposa com depressão há mais de 5 anos e eu não sei o que eu faço. E agora, o campeão do ringue estava sendo derrotado por uma enfermidade da esposa. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque próprio Efésios fala para resistir os dias maus. E é por isso que você tem que entender essa noite que o grande segredo da vida cabe dentro de uma caixa. Não tem super-homem, não tem Mulher Maravilha, não tem Homem de Ferro que não tenha fraqueza. Não tenha ser humano que não tenha fraqueza. E por que não trabalhar com 2 Coríntios 12, do 9 em diante? Paulo falando sobre a sua condição. Estávamos conversando no carro sobre algumas questões da vida. E o texto diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou. Quem é que pode se gloriar em fraqueza, gente? Quem é que pode se gloriar naquilo que pode te derrubar? Aqui Paulo está falando não sobre uma fragilidade estrutural, mas está falando sobre dependência, porque não é a nossa força que chama a atenção de Deus, é a nossa fraqueza. Se fosse nossa força, para que nós precisaríamos de Deus? Agora, a pergunta que não quer calar: você consegue identificar as suas fraquezas? Você consegue visualizar aonde você está fraquejando? Você consegue identificar qual é o seu ponto fraco? Na minha questão foi minha base, no boxe. Talvez caba outra pergunta, pastor Aline: aonde as tuas fraquezas têm te levado? Quais são as consequências da sua fraqueza e o que tem impedido você de avançar? Ou você não acha que o inimigo vai trabalhar em cima das suas fraquezas? Ou você acha que Gardenal não percebeu a minha guarda baixa e minha base deficiente? Ou você acha que o inimigo não está olhando para mim, para você, está vendo onde ele pode tocar? Ou não foi assim com Jó? E interessante que Deus é que fala para Satanás: viste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal. Não há na terra ninguém igual a ele. O inimigo olha e fala assim: vou tocar no ponto fraco. Ele é assim porque tu o cercas com uma sebe, com uma cerca. Tira a proteção dele para ver se ele não te nega. Trabalhando na história de Jó, Jó tinha um ponto fraco, ou um ponto que precisaria de observação, melhor dizendo: os filhos.
A Bíblia diz que os filhos festejavam 7 dias. E era festa. Menino. Alguns historiadores, o pastor Ricardo, diz que era festa para ver doer, era o paredão da época. 7 dias de festa. Alguns historiadores dizem que os filhos de Jó não tinham o temor igual o pai. E por que eles falam isso? Porque Jó acordava de madrugada e oferecia sacrifício, porque ele dizia: porventura, se os meus filhos pecaram contra o Senhor, eu estou fazendo confissão de pecados por identificação. Mas na ocasião, eu quero que você entenda isso. Na primeira ocasião, qual é a primeira coisa que o inimigo toca na vida de Jó? Quem é que sabe? Qual é o primeiro flagelo que acontece? Os universitários. Vocês estão estudando teologia, tá? Interpretação bíblica. Sabe qual é a primeira coisa que o inimigo toca? Veio um vento forte e matou todas as criações. O gado. Confere? Me pergunte por que o gado. Não, me pergunte por que o gado. Você sabe por que o gado? Porque era o objeto de sacrifício. Eliminou o gado, eliminou o poder da oferta pela família. Se não tinha mais gado, não tinha mais sacrifício. Se não tem mais sacrifício, a família ficava vulnerável. Acabou o objeto do sacrifício, qual foi o segundo ponto? Os filhos. Você sabe por que tem muita gente aí presa na sua família, na fraqueza da família, na debilidade financeira, porque não entendeu que não pode parar de sacrificar. A primeira coisa que o inimigo vai tocar, finanças. Aí não é dizimista, não é ofertante, não é primiciador e acha que quer uma proteção de Deus em todas as coisas. Eu não vou poupar aqui, tá? Posso? Agora já foi. Não sei se eu volto. Em Gênesis 22, quando Deus pede Isaac, lá do versículo 9 em diante, chegaram num ponto onde Deus tinha falado: Abraão amarra Isaac ao altar. Bota o texto aí, procura para mim, acho que é o 10 ou 11. Chegaram num lugar que Deus tinha indicado, e Abraão edificou um altar. E o quê? Arrumou a lenha sobre o altar. E o quê? Amarrou. Repita após mim: amarrou. Em outra tradução, atou, ligou ao altar. A minha pergunta é: amarrou, atou ao altar, por quê? Para Isaac não correr? Quem é que amarra alguém em algum lugar? Só para fazer aquilo que não quer. Não é isso. Assim como o animal, o cordeiro provido por Deus estava amarrado no arbusto. A questão de amarrar, atar ao altar é simples. Aqui está a revelação. Ligar ao altar. Por quê? Porque tudo que você tem de mais precioso precisa estar ligado, amarrado, atado ao altar. O que Abraão tinha de mais precioso? Isaac. Tudo que você tem de mais precioso, ligue ao altar. É a sua família, a sua empresa, o teu ministério, as tuas emoções. Enquanto não estiver ligado ao altar, não tem proteção, querido. Quais são as nossas fraquezas? É porque nós não entendemos o poder do altar. Eu não estou falando de uma plataforma feita de cimento. Porque o altar é aqui. Mas também não é da plataforma que nós chamamos de altar que saem as liberações para a minha vida e para a sua vida. Existia leis. Se alguém pecasse, corria para o templo e tocava na ponta do altar. Quem tocava na ponta do altar tinha o favor do rei.
Quem está comigo ainda? E aqui está um dos grandes segredos da vida. E eu quero continuar falando sobre fraqueza. Quais são as nossas fraquezas? O que elas têm causado em nós? Você sabia que talvez a sua maior fraqueza é aquela que mais você nega? O indício de negação pode apontar a tua fragilidade. Isso aqui eu já passei, isso aqui eu já estou, isso aqui eu já venci. Não, você é assim, não sou nada, não preciso disso não. Já Paulo fala, miserável homem que sou. O reconhecimento te livra da soberba, da altivez e do orgulho. Ah, queridos, é por isso que muitas vezes a busca pelo autoconhecimento, de saber quais são as suas fraquezas, vai te livrar de muita coisa. Mas eu não posso ser irresponsável, nem negligente em fazer uma separação de conceitos. Fraqueza não é vulnerabilidade. Nós estamos confundindo vulnerabilidade com fraqueza. A fraqueza é um ato de covardia. A fraqueza é um ato de não reconhecimento. A fraqueza é um ponto onde você não consegue se enxergar, nem você mesmo e nem como Deus te vê aos seus olhos. A vulnerabilidade não. A vulnerabilidade é força. A vulnerabilidade é maturidade. A diferença entre fraqueza e vulnerabilidade está e consiste nas nossas ações. Ser vulnerável não é ser fraco. Quantas vezes aqui eu estou falando aqui para os homens que você já ouviu seu pai, homem que é homem não chora. Então Jesus não é homem? Quantas estou falando para mulheres aqui que a mãe falou, você tem que ser forte porque a vida vai ser cruel com você e você é forte o tempo todo. A vulnerabilidade é se deixar ser tocado e ser ajudado por pessoas. E a maioria das pessoas caem porque não pedem ajuda. Eu morro sozinho, mas não peço ajuda. E isso não é força. Isso é fraqueza. Quem não consegue admitir que precisa de ajuda, não é forte. Fui atender um casal anteontem em Brusque. Gente, vocês tomam café aqui demais, meu Deus do céu, no sul. Eu acho que eu já tomei café para 1 ano e meio, só em 3 dias. E não é um cafezinho não, é uma xícara, é um negócio assim desse tamanho. E todo mundo me convida, meu irmão, para tomar café. Quer um cafezinho? Apóstolo, quero. Uma xícara desse tamanho. Eu falei, não aguento. E eu fui tomar o café com esse casal. E ele estava falando sobre a morte da mãe. Tem 8 dias, 10 dias que a mãe morreu. Dona Marlene. Conheceu Dona Marlene? É, Zane. É a mãe de Zane. E a esposa falando assim, ele não chora. Ninguém da família chora. Ele quer ser forte o tempo todo. E eu olhando para ele. E ela falando, não é, você tenta ser forte porque você não bota para fora o que você tem. Esse choro que está preso. E ele ouvindo ela. Sem falar uma palavra. Depois que ela falou Charlene. Gente boa. Negona Charlene. E Negona aqui é com muito carinho, que eu chamo ela de Negona. Minha Negona, da Bahia. Me chama de pai, Charlene. É um apelido carinhoso, tá? Para não estar, porque está sendo gravado alguma coisa, fala que é homofobia, não é Negona, né? Não, é do coração mesmo. É igual eu chamo minhas irmãs de Negona. E aí eu falei assim, Chá, quem te falou que ele não chora? Ah, porque eu não vejo. E você tem que ver? E ele falou assim, apóstolo,
Só eu e o meu chuveiro sabemos o quanto eu choro. Você não consegue ver, às vezes, as fraquezas da pessoa. Imagine se essa pessoa que está do seu lado confessasse a fraqueza dela. Casais, já imaginou se o esposo confessasse assim para a esposa? Minha filha, a minha fraqueza são as mulheres da academia. Tu acha que a mulher ia deixar o cara ir para a academia mais? Se ela falasse assim, ô meu esposo, a minha fraqueza é um cartão de crédito black sem limite. Eu estou falando de uma forma mais descontraída. Porque quando nós falamos das nossas fraquezas, parece que a imagem que as pessoas têm de mim e de você vai cair. E é por isso que as pessoas não falam. No Antigo Testamento, quem tinha lepra tinha que gritar lepra, 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 cabelo bagunçado e botar uma tabulinha, porque tinha um leprosário. E as pessoas que tinham lepra tinham que gritar lepra, lepra, lepra. E qual é a temática no Antigo Testamento de lepra? Pecado. Então vamos inverter, vamos mudar. Em vez de gritar lepra, 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 tinha que gritar o seu pecado. Imagine você na rua gritando seu pecado. Pornografia, eu compro e não pago, eu tenho inveja, eu tenho ciúme, eu tenho uma boca maldicente, lachon hará. Imagine as pessoas como iam te orar conhecendo o teu pecado. E você sabe o que mais incomodava as pessoas em Jesus? Conhecendo-lhe o coração. Ninguém quer se expor nas suas fraquezas. Porque parece que expor as fraquezas vai dar conotação de fragilidade, quando é o contrário. Quem confessa a fraqueza não precisa confessar o pecado. Confessai as suas faltas uns para os outros, para que terei cura. Você sabe qual é o grande problema da igreja? Nós queremos ser santos e buscamos a santidade, isso é muito bom, mas quantas vezes nós tratamos pessoas que caíram porque não tiveram a coragem de ser vulnerável e confessar a fraqueza? Imagine se nós fôssemos dar cargos na igreja e antes fazermos um checklist e perguntar para aquela pessoa que vai ser líder do louvor, líder dos jovens, ou pastor, ou qualquer cargo na igreja, quais são as suas fraquezas? E o inimigo está deitando e rolando nas nossas fraquezas, porque nós não temos coragem de abrir o coração. E claro que aqui eu não estou falando que você deve falar suas fraquezas para todo mundo. Eu estou falando que Deus está nos chamando a atenção hoje, que você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E Ele está dando uma oportunidade de a gente fazer caminho de volta. Isso tem me pegado, pastora? Isso tem me pegado, pastor? Porque eu cuido de pastores, eu cuido de pessoas. Fere-se o pastor, dispersa-se as ovelhas, mas o contrário também é verdade. Um pastor curado, ele cura. Uma pessoa curada, ela cura. Uma pessoa sarada, ela sara. Uma pessoa forte, ela fortalece. E nós não temos a coragem de chegar para alguém confiar e falar assim, olha. E você sabe o que mais me dói, pastorzão? É que nós não estamos percebendo que o nosso propósito precisa ser maior do que a nossa vontade. Eu estava falando no carro, eu posso beber, posso, eu posso fumar, posso, eu posso prostituir, posso, mas não devo. Todas as coisas me são, mas nem todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. E por que eu não peco? Não é só por mim não. Porque eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho uma igreja. Ah, mas isso é coisa terrena. E melhor, eu tenho um Deus, que a Bíblia diz, que cada vez que a gente peca consciente, é como se nós crucificássemos o Filho de Deus mais uma vez.
E a santidade não tem a ver com deixar de fazer coisas apenas que são ilícitas. Santidade tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com fazer as coisas até que são lícitas, mas por um propósito. O grande banquete. O homem fez um grande banquete, mas um casou, não pôde ir. O outro comprou um terreno, não pôde ir. O outro comprou um gado, não pôde ir. Casar é pecado? Não. Comprar terreno é pecado? Não. Comprar gado é pecado? Mas deixaram de ir. O que é santidade? O que é propósito? É deixar de fazer até coisas lícitas por um propósito. Agora a igreja não precisa só se evitar de pecar, ela precisa evitar de fazer coisas que não estão no propósito. Exemplo, transformar pedra em pães é pecado? Não. Mas por que Jesus não transformou? Porque não estava dentro do propósito. Tentação é pecado? Não. Pecado é ceder à tentação, porque está escrito, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. E se a sua vontade for maior do que o seu desejo, você cai no que diz Tiago 1,14. Ou você acha que o inimigo não vai bater na ponta do teu queixo? O que diz Tiago 1,14? Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Se você não identificar as suas fraquezas, é onde o inimigo vai bater. Você sabe qual é a diferença entre pesca e caça? Você sabe qual é a diferença? Eu já fiz os dois. Cacei há muito tempo atrás e até hoje eu pesco. Mas você sabe qual é a diferença entre pesca e caça? Eu te explico. Caça, você persegue. Pesca, você atrai. A caça, o animal está no mato, eu vou atrás. Boto o cachorro, faço tocaia. Ou não está escrito que o inimigo é como um leão buscando a quem tragar. Mas na pesca não. Na pesca eu uso isca. Para cada tipo de peixe, uma isca diferente. Ou você acha que o inimigo não vai colocar uma isca que apetece você? Traíra, você pode colocar massinha, você pode colocar doce, você pode colocar miolo de pão. Ela não vem. Porque traíra é um peixe que é atraído por sangue, é carnívoro. Mas o tambaqui não. Se tu colocar um pedaço de doce pro tambaqui, ele vem em cima. Pescador também? Porque você nunca me convidou para pescar, velho. Porque para cada tipo de isca, tipo de peixe, tem uma. E você acha que o inimigo não sabe de você? Ele não consegue ler os seus pensamentos, mas consegue triar as tuas atitudes, as tuas inclinações. Na minha concepção, eu fiz um estudo sobre as batalhas, as mais difíceis batalhas bíblicas. E na minha concepção, a maior batalha bíblica não foi Davi com os filisteus, não foi Davi e Golias. As maiores batalhas não foi sobre Israel e os amalequitas. Você sabe para mim qual é a maior batalha da Bíblia? Gálatas 5. A luta contra o espírito e a carne.
Porque as batalhas bíblicas terminaram naquela época, mas a luta contra a carne é todo dia. E agora é desumano. Chega a ser desumano, porque o inimigo, ele vai refinando as suas armas. E eu explico para você, há 20 anos atrás, pastora, se alguém quisesse prostituir, tinha que se deslocar da sua casa, ir para um lugar, procurar um profissional, uma profissional e fazer escondido. Antigamente tinha as ruas de prostituição nas cidades. Quem lembra disso? Hoje você não vai ver muita gente na rua, porque a prostituição está na tela do celular. A esposa ou o esposo está deitado e o adultério está acontecendo do lado, numa tela de um celular. As nossas crianças, nós não temos a responsabilidade de botar para comer. Vai comer, dá um celular para ela, para entreter enquanto ela come. E você não sabe o que ela está se alimentando com comida, mas também está se alimentando com as imagens. Nós comemos emoções. Fui jantar numa casa de uma pessoa ontem. Gente, eu estava cansado. Cansado. E sentado à mesa, uma pessoa abrindo o coração para mim falou assim: olha, eu estou numa ansiedade tão grande, eu estou engordando. Tudo eu estou descontando na comida. E eu fui investigar. As emoções estavam comprometidas. Porque você não entendeu ainda que você se alimenta das emoções. A comida que você come está relacionada às suas emoções. Come, come, come porque é ansiedade. Às vezes não come por causa da ansiedade. E nós vamos descontar as nossas faltas em alguma coisa. E você acha que essa é uma luta justa? As trevas estão se atualizando. Agora já tem fake news, a mentira agora não é mais um irmão que falou sobre o outro, agora é na internet. Quer denigrir agora a vida de alguém, de um líder religioso ou de alguém, faz lá na IA, a pessoa falando coisas que não deve, e todo mundo vai acreditar, até você falar que não foi você quem disse. As trevas estão se avançando, mas a igreja está com as armas antigas. Agora fala: Senhor, ajusta, nós tomamos posse das armas espirituais de Efésios. E aí nós marchamos, nós pegamos espada, mas eu aprendi um princípio. Não se usa armadura em um corpo fraco. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não dá para usar armadura se não fortalecer. Tomai toda a armadura, não é parte dela. Quem está comigo ainda? Mas o grande segredo da vida, um dos, cabe em uma caixa. E o que tem dessa caixa? Criptomoeda? Não. O que tem dentro dessa caixa pode mudar a sua vida totalmente. Você crê no que eu estou falando? Você quer que eu mostre agora? Ou quando eu voltar aqui, se o pastor me convidar novamente, porque assim o pastor me convida, né? Senão vai ficar curioso. Você quer ver um grande segredo da vida? Que cabe numa caixa dessa? Tem certeza? Está aqui o grande segredo da vida. Um ovo? Não. Diga para a pessoa que está só. Esse cara está tirando onda com a gente. E se eu te falar que o grande segredo da vida está aqui? Me permita falar o grande segredo da vida? Há uns anos atrás, eu fui chamado para o ministério. Eu era protético.
Fazia prótese dentária. Minha vida laboratorial, profissional, estava em ascensão. Fazia cirurgia em hospitais de implante, foi logo quando surgiram os implantes dentários. Eu escrevi artigo. Eu era o cara que resolvia, pastora, os pepinos da cidade em relação à prótese. Você sabe qual era o meu apelido profissional? Eficiência. Eu cobrava um pouco mais caro. E as pessoas às vezes não queriam me dar trabalho porque eu cobrava caro. Mas quando tinha problemas para ser solucionados, que ninguém solucionava, batia na porta de quem? Porque sabia que eu ia resolver. Ensinei muitas pessoas prótese. Muitas. Hoje quem eu ensinei está muito rico, não vou falar milionário, mas estão ricos. Andando de BMW. Mas um dia o Senhor falou assim, eu quero você fazendo a obra. Eu fechei o laboratório. E fui trabalhar para um dentista. Porque eu imaginei assim, o laboratório me toma tempo. E trabalhando para um dentista, eu vou ter tempo de fazer a obra e sustentar a minha vida. Sabe o que aconteceu com o consultório do cara? Virou igreja. Sério. As pessoas caíam no chão, eu orava, era possesso, pessoa endemoniada na cadeira de dentista, e o povo começou a juntar na minha sala, que era de prótese, para me orar, e eu passava mais tempo no telefone orando por pessoas do que fazendo prótese. Aí o dentista me chamou e falou, cara, eu te amo demais, mas aqui não é igreja. E eu cheguei em casa, chorando, e a esposa perguntou, quem foi que morreu? Eu falei, eu não consigo mais fazer prótese. Mas o meu sustento vinha da prótese. E eu fui para a igreja. Chegava na igreja 5:30 da manhã, para tocar um chofar que eu tinha adquirido, para chorar aos pés do Senhor, ouvir a adoração e ler a Bíblia. 5 horas da manhã, todo dia, de domingo a domingo. Eu não tinha outra coisa para fazer. E a esposa foi ter que ir trabalhar. E um desses dias, a esposa saiu para trabalhar de manhã cedo. Eu fiquei em casa. E eu sentei na cozinha de casa. Ah, queridos, eram 4 cadeiras brancas daquelas de plástico. E uma mesa branca daquela quadradinha de plástico, onde tem aquele buraquinho no meio para colocar o guarda-sol. Guarda-chuva, né? Sol. E só o que tinha para comer em casa era um ovo. O que tinha era um ovo. E eu sentei naquela mesa, na cadeira e na mesa, e olhando para aquele ovo, eu comecei a rir. Já viu a risada de desespero? Gente, quanto eu orava, quanto eu buscava. Todos os argumentos que eu podia usar com Deus, eu usei. Até o silêncio. Línguas. A língua chegava da cãibra de tanto falar em línguas. Esboço de pregação eu tinha uns 1000. E eu olhando só um ovo para comer, pastor. Um ovo. E eu comecei a rir. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Onde é que está o meu pecado? O que eu estou fazendo de errado? Porque quando a prova vem, a gente sempre procura um motivo para a prova. E eu me lembrei das pessoas que eu ensinei andando de BMW, comprando apartamento, ostentando. E quantas vezes já saí de casa na hora do almoço porque só tinha comida para minha filha e para minha esposa. E para mim ficar em casa, ela dividia a comida. Eu ia orar no meio da rua, no sol quente, para meio-dia, minha esposa e minha filha comerem. Quantas vezes? E eu olhei para aquele ovo, como esse, em cima da mesa.
Falei, Deus, por quê? Ele falou assim, eu vou te ensinar o grande segredo da vida. Ele falou para mim assim, pastora, bote o ovo em pé. Eu botava o ovo em pé, ele caía. Eu botava ele em pé de novo, ele caía. Fiquei uns 5 minutos nessa dinâmica. Botava ele caía, botava ele caía. Primeira coisa que passou na minha cabeça. Estou ficando doido. E eu parava. E ele falava, coloca o ovo em pé. E eu colocava, o ovo deitava. De repente, eu começo a chorar. Sabe aquela lágrima quente, que eu chamo lágrima de fogo, que ela sai rasgando do olho para descer na face, que ela não consegue nem descer até a ponta do queixo, ela vai queimando. Eu falei, então Senhor, me fala o que o Senhor quer de mim. Ele falou, filho, pegue o ovo na sua mão. Ele falou, não é desse jeito que eu quero. Eu quero que você coloque na palma das suas mãos, ele deitado. Eu coloquei. E ele me disse, tente quebrar agora. E eu forcei o ovo nessa posição. Vocês estão entendendo? E de repente a voz me falou assim, filho, a sua força não está na sua estrutura, está no seu posicionamento. O ovo em pé, se você bater aqui, ele quebra. Mas se você deitar, ele é resistente. A minha força e a sua força não está na nossa estrutura, mas nos nossos posicionamentos. Quando eu estou fraco, aí que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu estou chamando você para se posicionar essa noite. Você pode ter uma casca como um ovo que qualquer coisa quebra, mas se você estiver na posição de entrega, se você estiver na posição de joelhos, se você se prostrar diante dele, não tem mão do inimigo que consiga te quebrar. Só que tem um problema. Eu pedi para o pastor me trazer um ovo, mas teve uma orientação para ele. O ovo tinha que ser cozido. Porque um ovo cru, apesar de ser quina, é resistente. Mas na viagem poderia quebrar. Mas aqui não. Você não entendeu, né? Eu vou te explicar mais uma vez. Existem coisas que quando você submete ao fogo amolece. Batata. Não. A batata você coloca no fogo, ela amolece. Mas o ovo é mole. Mas no fogo nós chamamos isso de cocção. Você não está entendendo por que você precisa ser rico? Porque a palavra diz que nós vamos ser provados pelo fogo. Nós somos forjados pelo fogo. A igreja de Apocalipse, ela não era a maior. Não era a melhor. Mas porque suportastes o meu nome, tendo pouca força. A melhor igreja, a maior igreja não é, a melhor igreja não é a maior, não é a mais bonita, é a que suporta. Eu quero te convidar a ficar de pé. Segura o ovo. Você que malha aí, dá para comer o ovo. Proteína. Eu venho aqui como profeta essa noite falar para você.
Você não é fraco, você não é fraca. Mesmo porque quem te formou na estrutura foi o Senhor. Eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Ele sabe. Salmo 139, você era uma substância ainda informe e o Senhor já te chamava pelo nome. Salmo 139, versículo 12, 13, 14 e 15. E hoje eu quero desafiar você a sair dessa zona de fraqueza e entrar na zona de vulnerabilidade. A vulnerabilidade é falar para o Senhor: eu aceito o tratamento, Senhor. Eu quero me posicionar essa noite em algumas áreas da minha vida. Quero me posicionar no meu casamento, quero me posicionar no meu namoro, quero me posicionar nas minhas finanças, quero me posicionar na minha família, quero me posicionar na minha saúde, eu quero me posicionar no meu ministério, eu quero me posicionar no meu chamado, eu quero me posicionar na empresa, eu quero me posicionar. Porque o inimigo, apesar de saber que nós somos falhos, existe alguém que nos fortalece. Ou não está escrito que com o Senhor nós saltaremos muralhas? Eu quero pedir permissão aos pastores. Se há alguma área da sua vida que você precisa se posicionar, e agora a gente separa fraqueza de vulnerabilidade. Se tem alguma área que você precisa falar: Deus, me fortaleça nisso. Eu preciso me posicionar nisso. Eu preciso tomar uma direção nisso. Mas eu preciso que o Senhor me fortaleça para eu me posicionar. Eu quero te chamar para cá que eu quero orar com você. Na vulnerabilidade. Em se abrir para falar: Senhor, faz o que tu precisa fazer. Como a nossa irmã falou: muda a minha unção. Mas o que as pessoas vão dizer? Fica tranquilo, elas já dizem. Elas já falam. Você sabe qual é o grande problema da igreja? É porque se você vier à frente, as pessoas vão perceber que você tem uma fragilidade em alguma área. E ninguém quer se expor. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que gritar. Bartimeu teve que gritar. O homem da mão mirrada, ele teve que chamar para o centro. Se você precisa se posicionar nas suas emoções, eu quero te chamar para cá. Nas suas finanças, eu quero te chamar para cá. Na sua saúde, eu quero te chamar para cá. No seu casamento, eu quero te chamar. Na empresa, eu quero te chamar para cá. Não importa. É você quem tem que analisar você mesmo. Examine o homem a si mesmo. E se posicionar em alguma área. Entendeu? Enquanto nós adoramos, eu quero convidar você. Convocar você. Falar: Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. O inimigo tentou quebrar, arrebentar, mas ele não entendeu que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Fale para ele: olha, eu estou mudando minha base hoje. Fale para ele: Senhor, é apenas um ovo. É. Ou você acha que Deus não fala com coisas simples? Sabe o que você esperava dentro de uma caixa dessa? É que fosse algo extraordinário. É que fosse algo: meu Deus, o que tem nessa caixa que pode mudar a minha vida? Quando você vê um ovo, você se frustra, porque você acha que o mundo espiritual, ele é pirotécnico, ele precisa de muita coisa. Não, o que você precisa são coisas básicas. Como é que Deus pode mudar a vida de um homem através de um ovo? Ele pode mudar a sua vida falando num sussurro. Ele pode mudar a minha vida lendo uma placa, lendo um versículo. Porque nós sempre esperamos igual Naamã. Eu pensaria que o homem de Deus vinha e orar fogo do céu, e ele ia orar, o fogo ia cair, e anjos virem descendo, e aí o cara só manda eu tomar banho.
Nós complicamos o mundo espiritual porque parece ser muito simples. Só um Jesus simples pode oferecer um evangelho simples. Mas nós não queremos, nós queremos coisas mais complicadas. Nós temos a síndrome de Naamã. Se fosse para me banhar, eu tinha banhado lá no rio Arpa, que são melhores do que o Jordão. O problema daqui não é onde você vai fazer a obediência. O que curou Naamã não foi a água. Quem estava mais sujo, Naamã ou a água? A água do Jordão era barrenta. Mas se o homem veio do barro, Deus precisava restaurar Naamã na essência. Usou a água barrenta do Jordão para lavar o orgulho. Vamos adorar. Você vai se derramar na presença do Senhor. Senhor, a minha fragilidade é essa. A minha dificuldade é essa. É o meu temperamento. São as minhas reclamações. Diga para Ele. E a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. E grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Diga para Ele. Fale para Ele. E que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos. E queremos o teu nome engrandecer. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno e sobre toda a terra estás. Pai, nós estamos aqui diante do teu altar, clamando a tua misericórdia, a tua graça sobre nossas vidas. Ajusta as nossas bases, ajusta os nossos posicionamentos. Josué se posiciona num momento difícil. Ele diz: vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando o rei de Sodoma e Gomorra fala para Abraão: eu te dou prata se você me der as almas. Abraão disse: não vai ficar nenhuma unha aqui, para que ninguém diga que foi o rei de Sodoma que enriqueceu Abraão. Não nos permita, Senhor Deus, negociar princípios. Nos ajude a posicionar-nos naquilo que é propósito teu. Nos ensine a dizer não quando for necessário, mas dizer sim para o Senhor em todo momento. E nessa noite, Pai, eu quero te pedir que tu derrame sobre nossas vidas essa unção de coragem, de rompimento, de posicionamento e postura. Que a tua boa mão nos conduza ao centro da tua vontade. E que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor.